Bom dia, Gustavo Almeida. Bom dia, Cabecinha. Como estamos? Diga para mim. Fala comigo, Cabecinha. Bom dia, Julinha. Bom dia, Ana. Bom dia, Letícia. Bom dia, Kevin. Bom dia, Brenda. Bom dia, Luana. Bom dia, bom dia, bom dia. Muito buenos dias. Bom dia, Carol. Carol. Livro 4. Livro 4, Aninha. Capítulo de circunferência e círculo. Vamos fazer mais uns exercícios hoje. Amanhã a gente já entra no capítulo de áreas. Carol, você conhece essa música do Raça Negra? Eles cantam Carol, Caroline. Conhece, Carol? Essa música? Que, Xane? Você conhece a música do Raça Negra que canta Carol? Não. Na moral? Para, Carol. Se você não conhece uma música com seu nome. Tá? Enquanto a galera chega aqui, ó, trilha sonora para você, ó. Querido vizinho, nesse momento que é melhor ficar em casa, fico feliz que você descobriu. Bom dia, Beatriz. Bom dia, Murilo. Bom dia, Babi. Bom dia, professor. Bom dia. A música é antiga, Carol. Acho que é tua filha dele, eu acho. É antigo, bem antigo. Bem antigo, deve ter uma versão mais nova dela. Bom dia, Alice. É isso aí, galera. Vamos começar então a parada. Carol, Caroline. Tem também do seu Jorge, pô. Carol também. Carol, 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 Carol. Tem a música também para Alice. Ana Flávia não tem, tem a Ana Júlia. Deixa eu ver quem mais. Não sei se tem música para Beatriz. Vamos lá, meus queridos. Então, eu vou inclusive projetar a mesma tela da nossa última aula. Beleza? Então, é capítulo número 4. Capítulo 4. Deixa eu dar um screen aqui. O capítulo 4, desculpa. Livro 4, perdão. Livro 4. Nós estamos na nossa aula de número 13. Aula 13, livro 4, matemática 2, estavam vendo circunferência e círculo. Então, foi isso aqui tudo. Inclusive, acho que eu já enviei para vocês no grupo.
fizemos exercícios sobre circunferências e círculos. Só que nós usamos uma das propriedades, que era de, essa aqui, ó, tangentes. Tangentes que se encontram externamente formam segmentos de mesma medida, ok? Mas na nossa aulinha de hoje nós vamos utilizar os nossos dois cálculos que diferenciam a circunferência de um círculo. Círculo tem área, região interna, πr ao quadrado. Circunferência tem comprimento, porque é só a linha, só o contorno. 2 vezes π vezes r, ok? Então nós vamos finalizar esse capítulo hoje, para a gente poder depois seguir o nosso caminho. Ctrl C, ok, Ctrl V. Beleza, só que hoje é dia 6/8, aniversário do meu irmão mais novo. 6/8 de 2020. Beleza, então vamos lá. Bom, os exercícios que nós faremos hoje se encontram na página 20 e 21. 20 e 21. E eu começo. Deixa eu ver se eu já fiz esse que nós vamos fazer agora. Já, o 2 a gente já fez. 2 de sala. Ok? 2 de sala. E agora vamos ao 3 de sala. Página 20, exercício número 3 de sala. Que diz isso aqui. Vou aumentar um pouquinho. Está aqui, número 3 de sala, página de número 20, capítulo 13, matemática 2. Suponha que fosse possível dar uma volta completa em torno da linha do Equador, caminhando, e que essa linha fosse uma circunferência perfeita na esfera terrestre. Nesse caso, se uma pessoa de 2 metros de altura desse uma volta completa na Terra pela linha do Equador, o topo de sua cabeça, ao completar a viagem, teria percorrido uma distância maior que a sola dos seus pés. Em aproximadamente quanto? Vou ilustrar isso aqui para a gente. Seria isso aqui. Suponha que esse camarada aqui represente o nosso planeta Terra. Ok? Beleza. Aí, o camarada vai dar uma volta em torno da linha do Equador. Nós vimos que quando a gente dá uma volta completa ao redor de uma circunferência, essa volta completa nada mais é do que o perímetro da circunferência, é o seu comprimento. E o comprimento é dado por 2 vezes π vezes r. 2 vezes π vezes r. Ok? Beleza. 2 π r. Só que, diz o texto, aí eu vou exagerar aqui, tem um camarada de 2 metros de altura dando uma volta completa ao redor da Terra. Os pés dele estão aqui, ó, colados na superfície da Terra. Então, a distância do centro até os pés do camarada é o raio R da Terra. Só que esse camarada tem 2 metros de altura. 2 metros. E esse raio da Terra se mede em que unidade de medida? Você consegue me dizer? O raio da Terra, a gente mede em que unidade de medida? Alguém? Alguém? O raio? O raio da Terra. Em quilômetros seria? Lógico, distâncias grandes, quilômetro. Alguma coisa quilômetro. É em torno de 4.000 quilômetros, tá? Beleza. Só que esse cara tem 2 metros de altura. Só que 2 metros são quantos quilômetros, Muriel? O que, professor?
2 metros são quantos quilômetros? 0,002 ou Vamos lá. 0,02? Quilômetro. O problema é que aqui ele Eu tô misturou. sem o lápis na mão agora. Tem respostas que estão em centímetros, outros em metros, outros em quilômetros. A gente não sabe qual é a resposta. Ok? Como tem 3 em quilômetro, a maior probabilidade é que seja quilômetro. Então, por isso que eu estou passando para quilômetro. Está aqui, ó. Essa é a sequência. Se eu tenho 2 metros, voltando uma casa, 0,2. Voltando mais uma casa, 0,02. E voltando a terceira casa, 0,002. 0,002. Então, o Deixa eu raio ver o que eu faço. pelos pés da pessoa, pelos pés, os pés da pessoa vão percorrer este comprimento. Por quê? Porque os pés da pessoa estão a uma distância R do centro da Terra. Raio. Ok? Então vai ser 2 vezes π 3,14 vezes o raio R. Ou seja, vai dar 6,28 Rs. Isso em quilômetro. Só que a cabeça da pessoa, ela vai percorrer essa circunferência aqui, ó, a cabeça da pessoa. Vai percorrer uma circunferência um pouquinho maior. Óbvio que a figura aqui está exagerada, né? Beleza? Mas qual é o raio aqui? Vai ser o raio R mais o tamanho da pessoa, que em quilômetros, ó, vou chamar de C2 agora. Vai ser 2 vezes o π vezes o raio, que é o R, mais 0,002. Então, isso aqui será igual a, distribuindo 2 π vezes R, mais 0,004 π, isso tudo em quilômetros, ok? Então, veja que isso aqui foi a mesma pessoa, a mesma medida que caminhou os pés da pessoa. Então, o que que a cabeça da pessoa percorreu a mais, ok? Percorreu a mais este pedacinho aqui, ó, que é isso que ele está perguntando. O topo de sua cabeça, ao completar a viagem, teria percorrido uma distância maior que a sola dos seus pés, enquanto? É maior em quanto? É maior nesse valor. Alguém multiplica isso aqui para mim, por favor? 0,004 vezes 3,14. 0,004 vezes 3,14. 0,01256. 0,1256. Isso aí em quilômetros. Não. 0,0. Ah, perdão. 0,0 1256. Beleza. Isso em quilômetros. Não temos essa resposta aí. Então, se eu for voltar para metro, 3 casinhas adiante. 3 casinhas adiante vai dar 12,56 metros, o que dá aproximadamente 12,6. Ok? A ideia da questão é, se alguma coisa, alguém vai dar uma volta completa ao redor de uma circunferência, uma volta completa equivale ao comprimento da circunferência, ou o seu perímetro, 2π vezes r. E o que é importante é que a unidade de medida do raio sempre é a mesma unidade de medida do comprimento. Se o raio está em quilômetro, comprimento em quilômetro. Se o raio estiver em metro, comprimento em metro, e assim por diante. Beleza? Então, questão 3 de sala. Próxima.
Próxima, Alt Tab. Próxima. Beleza. Muito bem. Acho que nós não fizemos a 4 de sala, mas eu vou fazer para a gente fechar as questões de sala. Acho que não fizemos. Se eu fiz, me perdoe. Aliás, vou até dar uma olhadinha aqui um pouquinho para trás para ver se eu já fiz essa questão, mas eu acho que não. Não. Não fez não, professor. É isso aí. Então, tá aí. Questão 4 de sala. 4 de sala. Beleza. A ponte estaiada sobre o rio Guamá, na estrada Alça Viária, próximo a Belém, Pará, possui um vão livre de 320 metros. A forma do piso da ponte sobre o vão é circular, com raio 4.000 metros. Então, aqui, por exemplo, são as colunas de sustentação, por exemplo. E aqui está a ponte. Tudo bem? A ponte. Disse que a forma desse piso da ponte é circular, ou seja, na verdade é um pedaço de um círculo, bem grande, inclusive. Ó, se isso aqui fosse completar um círculo, seria um círculo bem, mas bem grande mesmo, onde ele disse que o raio desse círculo é de 4.000 metros. Então, aqui é só um pedacinho desse círculo. Beleza? A pergunta é, com o formato circular, a altura máxima do vão em relação às extremidades aumenta quanto em metros? A ideia aqui é a seguinte. As extremidades da ponte estão, estão nesse nível aqui, ó. Só que a parte mais alta do vão está aqui, ó. Ok? Então, a pergunta do texto é a altura máxima do vão em relação às extremidades aumenta quanto em metros? Ele está te perguntando quem é este pedacinho aqui, ó. Quanto que aumentou essa altura máxima em relação às extremidades, ok? Da nossa pontezinha. Quem é esse pedacinho X? Beleza? Muito bem. Sugestões. Suggestions. Não deixe o tempo acabar. Vou tentar, com alguns rabiscos, tentar te ajudar a enxergar isso aqui. Bom, vou pegar uma dessas extremidades, pode ser a da esquerda ou da direita, tanto faz. E vou traçar esta retinha aqui. Quanto mede esta retinha que eu acabei de traçar? 4.000 quilômetros. Metros. 4.000 metros. É o raio do nosso círculo. 4.000 metros. Beleza. Ótimo. Vou traçar agora... Aliás, vou completar esse traçado aqui, na verdade. Completar. Beleza. Ótimo. Meus queridos, pergunto-lhes. Aqui dentro apareceu um triângulo. Esse triângulo é retângulo, sim ou não? Sim. Por quê? Porque você está tendo ali... Nossa, não sei quando eu consigo Então, vamos identificar. lá. Aí. Não, aí não. Que tipo de triângulo é esse que eu acabei de formar aqui, Murilão? Esse aí é o isósceles. Perfeito. Murilo, beleza. Esse ponto mais alto divide este segmento aqui ao meio? Sim. Ótimo. Então, se ele divide ao meio, Murilo, então significa que esta retinha aqui no meu triângulo isósceles, se divide uma base ao meio, é porque ela é uma mediana. Só que num triângulo isósceles ou no triângulo equilátero, a mediana
também funciona como Altura. e Eu não lembro, professor. bissetriz. São as três retas de um Bissetriz. triângulo. Mediana, altura e bissetriz. Mediana divide um lado ao meio. Bissetriz divide um ângulo ao meio. E a altura forma 90. Então, nos triângulos isósceles e equiláteros, uma mesma reta faz as três funções de uma vez só: altura, mediana e bissetriz. Então, eu sabia aqui que essa retinha dividia a minha ponte ao meio, então uma mediana. Só que como o triângulo é isósceles, também é altura, forma 90, e também a bissetriz divide o ângulo ao meio. Então, Murilão, se divide ao meio, os meus 320 ficam divididos em 160 e 160. Confere? Sim. Então, agora nós vamos, neste triângulo retângulo, aplicar aqui Teorema de Pitágoras, onde nós vamos ficar com 4.160 e y. Se eu fosse aplicar o Teorema de Pitágoras na moral mesmo, seria isso aqui, ó. Só que, pô, esses números são muito grandes. Quando eu tenho uma figura geométrica com valores muito grandes, eu não preciso fazer o cálculo com esses números grandes. Basta eu fazer o quê? Simplificar, diminuir, dividir. Simplificar. Simplificar uma figura significa, na verdade, é como se você estivesse pegando uma maquetezinha dela, menorzinha. Sim. Ok? Uma maquete. Beleza. 4.160 dá para dividir esses valores por quanto? Dá para dividir por 160, por exemplo? Dá Quanto dá 4.000 por 160? 25. Sim. 5. Então, se eu reduzir essa figura 160 vezes, vai ficar 1. 4.000 por 160 dá 25. E eu vou continuar chamando de y ainda, tá? Y. Beleza? Então, eu não vou fazer o cálculo com esses valores gigantes desse jeito. É desconfortável. Então, vai ficar, na verdade, hipotenusa 25 ao quadrado, cateto 1 ao quadrado e o outro cateto y ao quadrado. 25 ao quadrado dá 625. 1 y ao quadrado, subtraio, dá 624. Alguém tira essa raiz quadrada para mim, por favor? (24,97) 24. ou 98. Quantas são as casas decimais aí? Que é 24,97999. 98, então. 98. Beleza. Metros. Só que esse aqui é o valor da nossa figura em forma de maquete. Eu preciso voltar ao original. E voltar ao original, precisa então que eu volte a multiplicar isso aqui por 160. Quanto dá isso, Murilo? Isso. Ou Ana? 24,98 vezes 160. 3.996,8. 3.996,8. É isso? Isso. Metros. Beleza. Então, esse Y vale 3.996,8. Só que o raio todo era 4.000. Então, esse x aqui mede quanto? 3, 3, para completar os 4.000? é 3, não, é 3,2. Isso, porque 0,2 vira 3.997. Com mais 3 dá 4.000. Então, 3,2 metros. Está aqui a letra C. Eu não gosto dessa questão. Por quê? Porque não dá para eu fazer aproximação. Porque, olha só, os valores estão muito próximos uns dos outros. A aproximação não dá para fazer. E outra coisa, eu precisaria ter uma calculadora para fazer a raiz de 624, porque esse cara não é exato.
Então, é uma questão que sem essas ferramentas, sem a ferramenta da calculadora, era impossível a gente fazer isso daí. Então, nada feito isso daí. Nada a ver mesmo. Questão que precisa, a menos que numa questão como essa, o cara tenha a opção de usar a calculadora, né? Senão, não rolava, porque os valores estão muito próximos e não dá para fazer aproximações. Beleza, segue o fluxo. Muito bem. Agora, meus queridos, vamos lá. Questão de número 4 dos propostos. Aí nós vamos recordar um pouquinho algo lá capítulo de polígonos que a gente viu há um tempinho atrás. Já tem um certo tempinho. Questão 4 dos propostos. Boa questão essa também. 4 dos propostos. Aí está a questãozinha. Leia, entenda. Entenda. Meus queridos, alguém saberia me dizer de que filme pertence esta música? Essa música toca no filme. Deixa eu ver em que momento do filme. Toca. Quase no final do filme. Um casal está separado por algumas razões. E aí, quase no finalzinho do filme, acontece o casamento da filha deles. E eles vão dançar essa música, porque eles recordam que era a música quando eles se conheceram. O filme é um filme semi-velho. Deve ter uns 10, 12 anos o filme, talvez. O tema central do filme trata de um camarada sobre a tecnologia. Ele usa um controle remoto para controlar toda a sua vida. Chega de dicas. Alguém sabe o nome desse filme? Inclusive está passando cenas do filme enquanto a música toca. Alguém? Ah, isso aí, Felipe. Clique. Com Adam Sandler. Isso aí. Clique. Isso aí. Cranberries. Show. Isso é uma homenagem ao nosso muito bom filme. Bom mesmo, Felipe. Se alguém não assistiu ainda, pode assistir. O filme é indicado. Beleza? Isso é uma homenagem ao nosso... Como é que é o nome dele, meu pai? Meu Deus, como é que foge o nome para mim? O nome dele para mim agora aqui. Do menino do Sport TV que faleceu semana passada por conta da Covid. Ah, meu Deus, como é que foge o nome dele para mim? Rodrigo Rodrigues, eu acho isso aí. Rodrigo Rodrigues. Ok, o cara era apresentador do programa, mas ele tinha uma banda onde ele tocava... O nome da banda era Soundtrack. Ele tocava trilhas sonoras de filmes, a banda dele. Muito maneiro. Então, estou fazendo essa homenagem. Tocando trilhas sonoras e vendo quem é capaz de adivinhar os filmes. Então, vamos lá agora. 6 circunferências de raio 5 centímetros são
Olha, palavrinhas-chaves, tangentes entre si. E outra coisa, eu tenho 6 circunferências na mesma figura. Então, vamos a algumas palavras-chave e atitudes obrigatórias. Primeiro, sempre que a gente tem mais de uma circunferência na mesma figura, lembra o que a gente tem que fazer? Ligar os centros dela. Já estão ligados. Isso ele já fez. E quando a gente liga os centros, Murilos, nada mais é do que gerar um polígono, uma figura geométrica. Então, aqui forma um hexágono. Beleza. E como as circunferências são todas iguais, formam hexágonos regulares. E cada lado do hexágono mede quanto, por favor? Um raio. Pé. Não, um diâmetro. Desculpa. Exatamente, porque Falei ele tem um errado. raiozinho aqui, Diâmetro. 5, mais outro raiozinho aqui, 5. Então, cada lado do hexágono é composto por 2 raios. Mede 10. Ok. Depois vem o outro clique da questão. Fala em clique aí do filme. Eles são tangentes entre si, 2 a 2. Seus centros são vértices de um hexágono, conforme a figura. Beleza. Nós já vimos que sempre que nós temos retas tangenciando a circunferência, nós temos que pegar o ponto de tangência e ligar ao centro. Ponto de tangência e liga ao centro. O ponto que ele toca a circunferência. Isso aqui vai acontecer em todas elas, ó. Ponto de tangência, ponto onde ela toca a circunferência, a gente tem que ligar ao centro. E sempre que faz isso, aparece ângulos de 90 graus. Então, beleza. Vou fazer aqui em todas elas, só para a gente visualizar o que tem que acontecer. Beleza. Ok. Falta isso aqui também. Show. Mais ou menos isso aí. A pergunta é: o comprimento de uma correia tensionada, ou seja, esticada, que envolve externamente as 6 circunferências, mede quanto em centímetros? Então, ele quer saber o comprimento dessa correia que fica externa a essas circunferências e ela está esticadinha, tensionada. Beleza? Como é que é o comprimento dela? Então, observe o seguinte. Essa correia externa, ela tem alguns pedaços que são retilíneos, que são esses que eu estou colocando em verde. Reto. Esse pedaço aqui é reto. Este outro aqui também é reto. Este aqui reto, reto e reto. Ou seja, eu tenho 1, 2, 3, 4, 5, 6 pedaços retilíneos. Cada pedacinho retilíneo desse mede quanto? Um diâmetro? Exatamente, porque formam-se retângulos aqui dentro. Então, se aqui embaixo eu tenho 10 centímetros, ó, 5 com outros 5, lá em cima eu vou ter os mesmos 10. Então, você tem 6 pedacinhos retilíneos, cada um medindo 10. Então, eu já tenho 60 centímetros ao todo, que já te leva quase à resposta final, né? Você tem um pedaço retilíneo, mais outro pedaço circular. Então, ó, a resposta provavelmente é a letra D. Porque você tem 60 centímetros mais alguma coisa. Não tem outra opção aí, letra D. Mas vamos ver por que essa alguma coisa equivale a 10 π. Beleza? Então, vamos junto comigo. Meus queridos, a gente já sabe que todo hexágono regular, todos os hexágonos regulares, eles têm que ser divididos em triângulos equiláteros. Todo hexágono regular. Beleza. E os triângulos equiláteros formam ângulos de quantos graus? Triângulos equiláteros formam ângulos de quantos graus? 60. Beleza. Então, Aninha, vem comigo, ó. Ó, pausa.
Então, observe, eu tenho 60 graus neste triângulo, eu tenho mais 60 graus neste outro triângulo, eu tenho 90 graus deste retângulo e tenho 90 graus deste outro retângulo. Então, ao todo aqui, eu estou com quantos graus com esses 4 ângulos que eu consigo identificar? 300. 300 graus, 2 ângulos de 90 e 2 de 60, dá 300? Então, se dá 300, Aninha, significa que está faltando quantos graus aqui? 60. 60 graus. Só que isso se repete, Aninha, uma vez, duas, 3, 4, 5, 6. Se eu pegar 6 pedacinhos de 60 graus, Aninha, 6 pedacinhos, 6 fatias de 60 graus, 6 fatias de 60 graus dão quantos graus ao todo? 420. 6 fatias de 60 graus. 360. 360. Então, se você juntar as 6 fatias de 60 graus, elas juntas vão formar uma volta completa. Ok? 6 fatias de 60. Então, este pedacinho, mais este outro, este e este, é como se fosse uma volta completa em torno de uma circunferência, onde essa circunferência tem raio igual a 5. Então, qual é o comprimento desses 6 pedacinhos? É o comprimento de uma circunferência inteira. 2 pi vezes r. Só que o raio valendo 5. Então, por isso que na nossa questão lá você tem 6 pedacinhos de 10 centímetros, 60, mais 6 pedacinhos circulares, onde os 6 pedacinhos acabam dando uma volta completa. Uma volta completa valendo 10 pi. Por isso a nossa letra D. Muito boa essa questão, que envolve essa ideia da circunferência, dos polígonos, dos triângulos equiláteros, polígonos de uma forma geral. Ok? Muito, mas muito boa essa questão. Beleza? Então tá aí nossa questão de número 2 de hoje, deixa eu ver. Não, terceira de hoje. E vamos à quarta e última de hoje, por causa do horário. Quarta e última. Amanhã aí a gente encerra o capítulo 13. Amanhã a gente vai para matemática 5, trigonometria. Nós vamos começar as funções trigonométricas, hein? Funções trigonométricas. Então vamos lá. Finalizando então nossa aulinha de hoje com a questão de número... Vamos comigo? Questão de número 9 dos propostos. 9 dos propostos. Ctrl V. 9 dos propostos. Por falar em trigonometria, é isso que nós vamos usar um pouquinho agora. Beleza? Dá uma olhadinha na questão e me diga a que filme pertence esta música aqui. Bom, essa aqui é antiga, mas eu duvido que você não tenha escutado ou assistido a esse filme. Vou até avançar um pouquinho a música, porque o iniciozinho é muito lentinho. Bem antigo esse filme, mas bem antigo. Mas fez um sucesso gigante. Será que vocês adivinharam ou já viram esse filme? Ninguém? Vou fazer de que ano foi esse filme?
1987, direto do túnel do tempo. 1987. Você conhece, Anderson, esse filme? Já viu? Em 1987, Patrick Swayze. É um filme sobre dança. Essa é a dança final do filme. Ninguém. Vou colocar no site aí, ó. Bom filme para ver também. Dirty Dancing. Esse filme foi sucesso. Na moral, garota. Não mais tempo do que o filme, 1987. Cara, foi um dos filmes de maior sucesso da época. Não só o filme, a música também tocava em tudo quanto é canto. Mas vamos à resolução. Dirty Dancing. Prometo amanhã trazer filmes mais novos que eu sei que vocês vão reconhecer. Na moral, Alice, eu não sei se eu já falei isso aí, eu fiz aula de dança, né? Eu e minha esposa. É massa. Na moral, Alice, quando eu fiquei doente, né? Que eu não conseguia andar, foi a aula de dança que me fez retornar a andar. Entendeu? Parece até absurdo. Eu não andava e fui fazer aula de dança, mas fazia parte do tratamento, entendeu? E, pô, rapidinho eu retornei a andar. E aí, gostei de dançar. Eu não sou um dançarino que meu corpo acho que não foi projetado para isso, mas eu aprendi bastante coisa. E é muito bom, tá? E olha que ironia, eu gosto de malhar, por exemplo. Eu, numa aula de dança de 50 minutos, eu suava muito mais do que na academia, mas muito mais. Cara, irado. É muito bom mesmo, tá? Eu aconselho, inclusive. Inclusive, se eu tivesse uma escola de verdade, eu incluiria aulas de dança na grade curricular. Tipo, como parte da educação física, por exemplo. Como opcional para a educação física. Entendeu? Mas vamos lá. Esse é um outro assunto que eu também gosto de falar, que eu me apaixonei por isso. Meu irmão tá me ligando aqui, hein? Acho que eu já sei o que é. Para liberar a entrada dele na aula. Só um segundinho. Provavelmente é isso. É isso mesmo. Vamos lá, meus queridos. Seguinte, na figura a seguir tem-se em um plano uma projeção da Terra na qual AB representa o paralelo de 60 graus. Ou seja, um texto aqui que na verdade representando uma figura. Supondo-se que a Terra seja uma esfera de raio 6.400 quilômetros, e usando π igual a 3,1, o comprimento de AB aproximado é igual a quanto? Meus queridos, vamos usar um pouquinho de trigonometria porque é igual à questão anterior. Ok? Questãozinha rápida de ser executada. Alguém deixa uma calculadora em mãos. Esse segmento AO é um raio da Terra 6.400, que seria a mesma coisa do BO. Beleza. Forma-se um triângulo isósceles. E acabamos de ver em duas questões anteriores que num triângulo isósceles, quando você traça uma mediana, uma reta que divide ao meio a nossa base, essa mediana, por ser triângulo isósceles, também será uma altura e uma bissetriz. Então, meus queridos, o que a gente tem ali, que eu vou só ampliar um pouquinho mais, é um triângulo retângulo, triângulozinho retângulo,
por conta da altura. Ângulo conhecido de 60 graus. A hipotenusa representa o nosso raio da Terra, 6.400. E como é uma mediana, dividiu esse cara em dois pedacinhos iguais. Esse cara é o x. Então vamos na trigonometria básica, meus queridos, onde esse x ele está ao lado do ângulo, então ele é um cateto adjacente. E o 6.400 está na frente do ângulo de 90, é a nossa hipotenusa. Cateto adjacente e hipotenusa nos permite trabalhar com cosseno de 60 graus. Cateto adjacente sobre hipotenusa, sendo que o cosseno de 60 é meio. Meio. 6.400. Então, nosso x vai ficar 2x igual a 6.400, vai dar 13.200. Isso em quilômetros. Quilômetros. Beleza. 3.200. Joia? Por que razão isso aí? 6.400 quilômetros. Eita, eita, eita. Ah, olha que idiotice que eu fiz. Meus queridos, ele quer o comprimento do paralelo AB, mas isso aqui é o planeta Terra. O paralelo AB é o seguinte, ó, não é a linha reta AB. É isso aqui, ó. O paralelo AB é uma volta ao redor da Terra. Não dá para ir em linha reta atravessando a Terra. Ele quer esse comprimento. Só que o raio desse círculo, que é esse x que a gente acabou de achar, 3.200. Então, ele quer o comprimento, mas é o comprimento daquele círculozinho no paralelo AB. 2πr. O π valendo 3,1. E esse raiozinho representado pelo x que a gente achou 3.200. Alguém pode fazer esse cálculo para mim, por favor? 2 vezes 3,1 vezes 3.200. 19.840. 19.840 quilômetros, o que nos dá a alternativa A. Beleza? Agora faz sentido. Mexer com circunferências e retas, meus queridos, é mexer com triângulo retângulo o tempo inteiro, tá? Mexer com triângulo retângulo. Professor, Oi. Diga-nos. eu fiquei olhando meia hora isso daí, porque eu não estava entendendo como que de A a B podia ser maior que o próprio diâmetro da Terra. Entendi. Eu não Porque entendi como que é a era Terra, circunferência. não tem como ter uma reta, porque senão você vai atravessar as camadas de terra do planeta Terra, né? As camadas ali, né? Entendeu? Agora Então, eu quando ele fala em entendi. paralelo, é uma volta ao redor dele. Por esse motivo, ele deu o valor de π também. A gente só calculou ali o raio Rzinho. Ô, Xande, Diga, Aninha. eu poderia... Pode falar. É porque tem muito barulho aqui. Não tem problema não, pode falar. Eu poderia calcular a circunferência total e dividir por 6? Por 6? Não, Aninha, por causa disso aqui, não. Por quê? Porque essas circunferências são diferentes. Dividir por 6 é se você pegasse a mesma circunferência e dividisse em 6 partes. Ok? Ah, tá. Diga, Murilo. Professor, desculpa eu interromper você antes. Professor, Diga você lá. viu que o triângulo que você estava usando era um triângulo equilátero. É um triângulo equilátero, isso aí. Na Então eu verdade, não poderia só reparei na ter hora. dividido, Isso aí. Na verdade, não eu parei poderia nem só para ter dividido reparar. direto o raio por 2. Perfeito, perfeito, perfeito. Eu nem reparei isso aí. Foi a Acabei primeira usando. coisa que eu parei e olhei os Bom, negócios. eu não Só que eu não parei para estava reparar. entendendo o que era para fazer, aí eu fiquei em dúvida. Não, perfeito, perfeito. Eu é que não parei para reparar isso aí. Perfeito, correto, Murilão. Beleza? Amanhã, então, a gente retorna, meus queridos. Eu vou agradecer a presença de vocês, a atenção de vocês. Obrigado. Joia? Aninha, te espero hoje à noite, Aninha. Joia? 18 horas de Brasília. Beleza. Fiquem na paz. Tchau, professor.
Bom dia para vocês. Amanhã a gente se vê. Tchau, tchau.